Boa noite a todos. É com grande alegria de estarmos aqui novamente nessa casa de Jesus, como irmãos em humanidade que todos nós somos, rogando a Jesus que continue abençoando essa casa e a todos nós que nos reunimos em seu nome porque estamos sedentos da sua verdade. Não é verdade? Essa é a razão que buscamos, né? Nós hoje fomos solicitados a falar sobre realidade e ilusão. Poderíamos começar. O que é realidade? O que é ilusão? Como nós todos somos únicos, eu tenho para mim que nós encontraríamos definições diferentes. E, naturalmente, dentro do caminhar evolutivo, as nossas conceituações, graças a Deus, mudam, né? Porque se ficarmos sempre com o mesmo, estamos estacionários. Nós vamos refletir alguns pontos, porque o tempo é muito curto, dentro de um assunto tão complexo, seguindo o pensamento que vocês já estavam fazendo com o estudo de O Livro dos Espíritos, que é o livro-mãe, que nós temos muitas informações para serem estudadas ainda por muito tempo. Vamos começar inicialmente com o pensamento de Emmanuel, que também vamos estar trazendo bastante hoje para nós. Ele ensina assim: a doutrina espírita fulge na atualidade diante da mente humana, auxiliando-nos a descobrir os estatutos divinos, funcionando em nós próprios, no foro da consciência, a fim de aprendermos que a liberdade de fazer o que se quer está condicionada à liberdade de fazer o que se deve. Será que tem a ver com realidade e ilusão? Dentro dos estatutos divinos, os estatutos divinos são as leis de Deus, que vocês já devem ter aprendido, e nós sempre aprendemos, que elas estão em nossa própria consciência. Então, nessa questão da realidade e ilusão, considerando o nosso caminhar evolutivo até aqui, será que nós estamos nos movimentando mais dentro da realidade da ilusão ou da realidade conforme os estatutos divinos? Muito importante, porque nós estamos temporariamente aqui na Terra, exercitando-nos como consciência em evolução dentro das leis do próprio Criador. Então não é tudo que eu quero fazer que vai acrescentar mecanismos, recursos de evolução para a minha consciência. Então eu necessito, acredito que todos nós, aprender a nos desiludir, porque nós somos consciências em evolução de longas eras e, segundo os espíritos superiores nos dizem, infelizmente nós andamos nos iludindo muito, que ocorreu, né? Então a gente volta para a Terra, nessa casa abençoada de Deus, que por misericórdia nos consegue sempre novas oportunidades para justamente nos desiludir. O ego se fundamenta na ilusão e os movimentos que produzem intentam fazer o ser se apegue às coisas transitórias como se fossem permanentes. Eu, nós, espíritos imortais aqui na Terra, o que me apego? Quais são meus valores? Será que eu estou preso nas questões transitórias? Eu já sei o que é transitório na minha vida como espírito em transição na Terra? Porque é importante refletir, porque de repente nós estamos apegados ao que não é e eu considero aquilo como se for. E já já nosso Pai pode nos convidar para retornar e aí a gente vai entrar nos processos obsessivos ou processos depressivos de apego a coisas ou situações que são irreais. Estamos sendo convidados a transitar no mundo temporário, exercitando a construção dos valores reais, eternos. E ainda Paulo nos ajuda a refletir nessa questão do nosso tema de hoje. Olhais para as coisas segundo as aparências, realidade e ilusão. Se olhamos para as coisas conforme as aparências, temos para nós que ainda temporariamente estamos nos conceitos da ilusão, porque nos movemos dentro da realidade das formas e não do fundo. O que é a realidade nos incita a buscar o amadurecimento para que nós vamos ver as coisas no olhar do sentido profundo, no fundo, e não nas aparências. Prosseguindo com Emmanuel, a vida deveria constituir por parte de todos nós rigorosa observância dos sagrados interesses de Deus. Emmanuel traz umas conceituações que faz a gente às vezes sacudir, né? Este irmão maior que nos ajuda nós outros a refletir sobre os estatutos divinos ou sobre as leis de Deus. Por que ele está dizendo a vida deveria constituir por parte de nós rigorosa? Ele ainda usa palavras rigorosa.
porque toda a palavra dele tem uma conceituação muito profunda. Deveria, porque nós não somos da terra, nem somos os corpos, nós somos espíritos transitando na terra, aprendendo as coisas imortais, eternas, segundo a vida imortal. Observâncias rigorosas, por quê? Porque, como falamos antes, nós somos seres seculares, vindo de experiências milenares, e trazemos muitas tendências das vivências fora da lei de Deus, ou dentro do mecanismo das ilusões. Rigorosas para que nós observamos mais nossas tendências, nossos hábitos, para que nós possamos usar a nossa existência agora e modificar o que necessita dos sagrados interesses de Deus. Nós somos criaturas divinas, nós somos importantes para Deus. Tudo aqui na Terra é favorecido por Deus para que nós aprendamos a crescer e nos interagir uns com os outros, com as coisas, para construir uma realidade diferenciada. Frequentemente, porém, a criatura busca sobrepor-se aos desígnios divinos. Claro que isso não acontece conosco. Vamos imaginar que são as pessoas lá fora. Porque nós aqui na Terra, diante do que a gente vivencia na atualidade, nós não precisamos mais ter dúvidas, nós principalmente estudando na escola espírita, porque está tudo muito claro o que os benfeitores nos ensinam aqui. Estabelece-se então o desequilíbrio, porque ninguém enganará a divina lei, e o homem sofre compulsoriamente a tarefa de reparação. Nenhum de nós consegue manipular Deus ou suas leis. Nenhum de nós consegue mistificar a lei de Deus. É pura ilusão se tentarmos. E se tentarmos é porque já estamos iludidos. Então é necessário observar para modificar, para que nós vamos sendo elementos cooperativos na terra onde estamos, no jardim da vida que Deus situou para fluir, e só vamos fluir aceitando, entendendo e vivendo as suas leis conforme os seus desígnios. Abandonai a ilusão antes que a ilusão vos abandone, nos ensina André Luiz. Então é muito profunda essas questões, né? Porque nós podemos passar uma existência inteira iludidos e achando que estamos abafando na vida, como diz outro, né? Então é necessário desenvolver o quê? Humildade. Somente com humildade que nós vamos perceber nossos paradigmas eventuais de ilusão que trazemos. Então a humildade, aquele desenvolvimento daquela virtude profunda que vai mexer nos nossos corações. A humildade, quem vai buscar, todos nós já devemos estar indo buscando essa virtude, ela também está ligada a outra virtude que anda de mão dada, que é a simplicidade do coração. Facilita-nos perceber melhor com sinceridade e transcender nossas limitações. Como é que estamos nós em relação à realidade e ilusão nas nossas relações diárias? Nós aqui provavelmente já não falamos mais que os outros que nos iludem ou nada. Nós já estamos assim aceitando todo mundo, conforme as leis de Deus, já estamos harmonizados em nossos lares, né? Vamos ver se estamos lá. Cada um pensa por si. Escolhemos amizades inadequadas, não analisamos suas limitações e possibilidades de doação, afeto e sinceridade. E quando recebemos a pedra da ingratidão e da traição por parte deles, culpamos-nos. Certamente esquecemos-nos de que somos nós mesmos que nos iludimos por querer que as criaturas deem o que não podem e que ajam como imaginamos que devem agir. Realidade ou ilusão? Como eu, espírito imortal, me encontro? Estou lidando com ingratidões? Acho que as pessoas foram ingratas comigo? Ali a gente aprende com o espírito Ramé. Nós vamos aprendendo a modificar nossas referências, entendendo que todas as pessoas nas nossas relações, desde o primeiro ciclo social, que é a família, são nossos irmãos em humanidade. Todos nós somos essencialmente seres de bem, filhos de Deus, mas somos ainda imperfeitos. Quando conseguimos trabalhar isso não cognitivamente apenas, mas em nossos corações, então nós vamos nos relacionando com mais fraternidade, com menos projeções das nossas próprias ilusões que eventualmente estamos trazendo. Porque assim como nós, cada criatura filho de Deus está se manifestando no melhor que pode. Não é assim que a gente aprende? Só que às vezes é fácil de falar e difícil de viver. Mas elasticidade, o psiquismo, nos faz grande bem. O homem é responsável pelo seu pensamento? A questão de Livro dos Espíritos, 834. O que isso tem a ver com realidade e ilusão? Tem tudo a ver. A resposta dos Espíritos é responsável perante Deus. Nós sempre, tudo que nós pensamos, sentimos e fazemos, nós sempre estamos conectados com Deus. Por isso, só Deus, podendo conhecê-lo,
condena ou absolve segundo a sua justiça. Importante entender que Deus não pune nenhum de nós nesse sentido. Ali um vocabulário da época, hoje nós entendemos que Deus tem leis que se fundamentam no amor. Então, quando eu, como sua filha, estou contra as suas leis, Ele tem mecanismos que vai me ajudar a conduzir em direção a Ele novamente. Eu sou responsável pela minha individualidade em evolução. Logo, vou aprendendo dentro da escola espírita a ser responsável por tudo isso. Quanto mais vamos iluminando nossa consciência pela autotransformação genuína em nossos corações, buscando sermos seres de bem, buscando desenvolver os caracteres do homem de bem, mais nossos pensamentos vão estar em concordância com os estatutos divinos, mais estaremos dentro de uma realidade divina. Não é suficiente proibir o mal e prescrever o bem, é necessário que o princípio do bem e o horror do mal esteja no coração do homem. Não adianta vir decretos de fora, não faça isso, não pode isso. Não ajuda para a gente. Pode temporariamente nos inibir, mas enquanto nós, como espíritos, não vamos procurando desenvolver essas leis divinas em nossos corações, que se fundamentam no bem, a gente até às vezes é forçado, mas por dentro continuamos. Então é querer buscar desenvolver o bem em nossos corações. Porque desenvolver o bem, viver o bem, pensar no bem, agir no bem, nos faz um grande bem. E também vai ajudar para nos libertar das nossas ilusões. Ilusões são os valores irreais adquiridos por experiências vividas fora das leis de Deus. A realidade sempre está concordante com os preceitos superiores. Contra o nosso anseio de claridade, temos milênios de sombra. Antepondo-se-nos a mais humilde aspiração de crescer no bem, vigoram os séculos em que nos comprazíamos no mal. Isso aqui que nós aprendemos com Emmanuel faz sentido porque nós entendemos que já estamos vindo de muitos séculos. Por que é muitas vezes difícil quando estamos aprendendo algo novo, já a nível cognitivo faz sentido, mas na hora da ação não conseguimos viver? Porque nós somos o nosso psiquismo formado pela dimensão mental e emocional. Cognitivamente aprendemos coisa nova, mas o homem velho a nível do emocional está robusto. Então na hora que chega de vivenciar, nosso homem velho se sobrepõe, ou o emocional se sobrepõe à razão. Então entender isto, não para nos culpar, não para nos denegrir, mas para nos erguer para Deus. Seja lá o que fizemos, faz parte da aprendizagem, agora perdoamos, aceitamos e renovamos. Haja tolerância construtiva em derredor da caminhada humana, porque as insinuações malignas nos cercarão em toda parte, enquanto nos demoramos na realização parcial do bem. Isso aqui foi tocado já no estudo do Livro dos Espíritos. Nós todos estamos, onde quer que o Espírito esteja, nos lares, ambiente de trabalho, na rua, onde quer que seja, todos nós estamos com o intercâmbio constante acontecendo, principalmente na fase atual da Terra, onde as duas humanidades estão muito próximas. É vital que desenvolvemos a vigilância, é vital que conduzimos nossas existências lúcidos com Deus, porque nós mesmos, como o slide anterior falou, trazemos um passado às vezes de pouca luz, e isso nos deixa muito vulneráveis para estes irmãos, filhos de Deus, irmãos em humanidade, que não estão felizes com a proposta do Cristo na implantação do bem na Terra. E existe uma força muito grande nesse sentido. Mas nós que estamos aprendendo sobre a doutrina dos Espíritos, como nos posicionar, vigilância constante, nós vamos transcender mais eventuais paradigmas infelizes e cooperar com Cristo na implantação do bem aqui na Terra. Acordemos para a vida superior e levantemo-nos na execução das boas obras e o Senhor nos ajudará. O Senhor nos ajudará na proporção, no nível que nós ajudamos a nós mesmos. Deus nos ama desde a sua criação. Jesus nos ama desde já. Porém, nada vai acontecer se eu insistir validar os meus paradigmas de ilusão. Então, quando nós vamos nos levantar, que quer dizer, nos posicionar cada vez mais dentro dos estatutos divinos, fazer esforços, superar limites, mas o Senhor nos ajudará. Pedi e vos será dado. Então, nossa posição,
abre o nosso psiquismo para que recebamos a inspiração divina, seja pelos mentores espirituais, os nossos amigos espirituais, os nossos companheiros de caminhada. Na Terra, realidade ou ilusão? Quando nós estamos iludidos, a gente reclama? Não é aqui, as pessoas lá fora, né? Quando a gente está iludido, a gente reclama? Não reclama quando estamos iludidos. Eu tenho para mim que nós reclamamos muito. Quando nós estamos iludidos, nós exigimos muito, reclamamos. Tudo é responsabilidade do primeiro-ministro das guerras, não sei o quê. Vejamos, o que nos ensina Emmanuel. Queixar-se por quê? Se por acaso nós estamos nos queixando de alguém ou de alguma coisa, não será a esfera de luta o campo do aprendizado? Para que estamos na Terra? Para passear? Acaso não é a sombra que pede luz? Não são as nossas sombras, nossas imperfeições que estão clamando de nós luz da nossa própria consciência? A dor que reclama alívio? Se dói, é porque está faltando algo a ser curado. Há algo que eu necessito me desiludir. Eu uma vez li uma placa que alguém leu, meio na internet, que alguém leu no Brasil, nos caminhões atrás no Brasil, não tem aquelas placas às vezes? Doeu, leva que é teu. Estava escrito assim. Eu acho que entra bem aqui, na realidade e ilusão. Não é o mal que requisita o concurso do bem? Todo mal é um sinalizador. Na lei de Deus nada é por acaso. Tudo tem significado profundo, objetivando, visando despertar as nossas consciências para melhor, para avançar. A queixa é um vício imperceptível que distrai pessoas bem intencionadas da execução do dever justo. Realidade ou ilusão? Estamos queixando? Olha, eu não sei aqui, mas lá fora na rua a gente aprende assim, que quando estamos queixando, o que predomina na nossa consciência é a ilusão. A ilusão se sintetiza de orgulho e egoísmo. Eu estou iludida, enclausurada nesse meu mundinho. Os antigos iam falar, só sabe olhar embaixo do próprio umbigo. Aí nós queixamos. Mas quando vamos saindo desse quadro, que é natural da transcendência da consciência no seu processo evolutivo, nós não vamos mais queixar. Lembra do primeiro slide que Emmanuel apareceu? Nós estamos aqui, o Espiritismo está vindo para nós, e nós estamos na Escola Espírita, para apresentar os estatutos divinos. Quando eu vou entendendo, eu não queixo mais. Eu estou aqui por misericórdia de Deus, para cooperar com Deus na implantação da sua verdade, dos seus conceitos que são de luz, que são de amor, que são de paz. Avançando. Estejamos certos de que o bem de todos começa no esforço construtivo de cada um. Ah, mas fulano poderia estar fazendo isso. Ah, mas o governo também podia implantar leis diferentes. Olha a crise que está no país. Deus nos plantou onde estamos, no seu jardim da vida, para que nós florimos de acordo com a sua vontade. Então está tudo certo. Às vezes Deus está tudo certo. Cooperamos. Observamos o que nós pensamos e sentimos na fase atual da vida. Estamos com pensamentos negativos diante dos parlamentos que foi falado antes, as discussões, porque tudo está em ebulição aqui na Terra. Nós estamos numa fase nunca vivida antes, está mexendo com todo o espírito aqui. E cada um de nós está se expressando, se manifestando tal qual nós somos. Por isso que é muita vigilância, como foi mencionado no estudo de O Livro dos Espíritos. Para que nós sejamos constantemente, cada vez mais, elementos construtivos no meio onde nós estamos, com uma escolha feliz do Espírito em direção ao seu Pai. A paciência desenvolve em nós a força do caráter e nos ajuda a confiar mais em Deus cada vez que a utilizamos. Como é que nós andamos com a grande virtude da paciência? Somos pacientes? Um pouquinho? Grande paciência, né? E a gente, meu Deus do céu, uma fulano me tira a paciência. Ódio, nós de novo iludido. Se nós temos esse falar, não, você me tira a minha paciência. Não, não é você não. Então vamos buscar a realidade. Sou eu que não a construí ainda. Porque ninguém tira a virtude de ninguém. Virtudes são construções reais. Se eu tenho, ninguém tira. Responsabilidade de novo. Então a paciência desenvolve em nós a força do caráter.
O que nós aprendemos com Paulo? Na medida que nos vamos percebendo que não temos paciência ou pouca paciência e nos escolhemos desenvolver a paciência, nós vamos fortalecer nosso músculo moral. Onde? Na vivência diária, onde nós estamos situados. Meta do bem, meta da paciência. E vamos treinando até lograr. E nos ajuda a confiar mais em Deus. Se eu não confio em mim, naturalmente que eu não consigo confiar em Deus. Deus já está dentro dessa viagem interior para que eu consiga me render, confiar. Confiar em Deus é necessário que eu desenvolva a virtude da obediência. É necessário que eu desenvolva a virtude da resignação. É necessário que eu desenvolva a virtude da entrega a Deus. Seja feita a tua vontade, não a minha. Senão eu não vou conseguir confiar. Porque eu ainda acho que eu tenho que dizer para Deus como tem que ser as coisas. Pura ilusão. Aí acontecem as coisas. Onde é que está Deus? Onde sempre esteve. Onde sempre esteve. Eu que não estive no meu lugar. Quando eu me posiciono no meu lugar de aprendiz e Ele pai, está tudo certo. Está tudo certo. Sabedoria. Tudo que fizermos sem fé ou sem boa vontade, sem esforço ou sem sacrifício, não tem qualquer valor ou merecimento, nem neste mundo nem no outro. Realidade e ilusão. Como estamos engajados nas nossas experiências diárias? Motivados, energizados, felizes? Oh, mais um dia antes de trabalhar. Nós estamos aprendendo com o Emmanuel. Se não engajamos toda a experiência vivida sem o engajamento emocional, podemos ter certeza, vai haver repetição. Os registros na consciência só se firmam com a participação da dimensão do coração. Então nós podemos começar a fazer, não gosto, reclamando, porque nós temos que começar onde estamos. Mas o estudo espírita vai trazendo mais luz a mente ao coração, e nós vamos modificando, entendendo os mecanismos divinos, saindo das nossas ilusões, das nossas fantasias, vivendo a vida mais real conforme os estatutos divinos. Vai acontecendo com todos nós. O sábio extrairá da alegria e da dor, da fartura e da escassez, o conteúdo divino. Realidade ou ilusão. Quando nós estamos como espíritos imortais, vivendo alegria, primeira coisa, o que é alegria para mim? Será que é a alegria da fantasia, das experiências vazias? Ou será que Emmanuel está falando da alegria de eu testemunhar a minha evolução perante Deus? E se for este conteúdo, vai apertar aqui e ali. Naturalmente. Como fator de crescimento e aprendizado. Se eu sou convidada a passar por experiência de dor, como eu interajo? Reclamo? Acho que não é comigo? Como é que eu pego? Onde é que está Deus? Então eu estou iludida. Quando eu aceito, já entendo que a dor também é um grande mecanismo de evolução, eu me centro em Deus. E eu passo pela experiência com honra, sabendo que o Pai não faz nada por razão nenhuma. Tudo que Ele me apresenta é um presente para que eu cresça, para que eu evolua, para que eu desenvolva a luz em mim. Fartura ou escassez? Quando estamos na escassez financeira, por exemplo, como é que nos sentimos? Choramingando, reclamando? Ou aceitamos aprender o que ainda não aprendemos dentro dessa experiência tão necessária? As reclamações falam de ilusões. O mais rico é aquele que tem menos necessidades. Que tipo de riqueza estão buscando? Realidade ou ilusão? Quais são minhas necessidades? Já sabemos? Elas são materiais, fisiológicas, psicológicas, espirituais. Onde me encontro como ser em evolução? Eu, herdeiro de mim mesmo. Vale a pena refletir. O Evangelho é roteiro do otimismo divino, mas não é otimismo de ilusões. Muitas vezes nós podemos estar estudando e achar, meu Deus, mas o Evangelho não fala de alegria. Não é essa da alegria frívola. O Evangelho é um tratado, um roteiro de otimismo para o espírito em evolução para a vida futura. Aqui a gente só está se treinando, se educando. Mas às vezes nosso imediatismo nós queremos as consequências aqui e às vezes não vem. Mas é direção para a luz. Nem sempre a luz reside onde a opinião comum costuma observá-la. Nós estamos na Terra para sair do coletivo. Nós estamos na Terra para aprender a pensar com Deus. Nós estamos na Terra para aprender a discernir entre o bem e o mal.
Um homem não será superior porque satisfaça as opiniões passageiras, mas sim porque sabe cumprir em tudo os desígnios de Deus. Nós estamos cumprindo os desígnios de Deus? Nós voltamos ao nosso primeiro slide de Manu. Conhecemos os estatutos divinos. Todos nós estamos em aprendizado, então todos nós ainda estamos nos familiarizando com. Mas, de novo, nós estamos aqui de passagem. Nós estamos aqui para agradar a Deus. Não é ir contra ninguém, mas é desenvolver a consciência para a realidade. Nós vamos correr um pouquinho aqui. Da necessidade que o homem tem de viver em sociedade, nascem as obrigações sociais, obrigações especiais, realidade e ilusão. Certo, e a primeira de todas é respeitar os direitos de seus semelhantes. Aquele que respeitar esses direitos procederá sempre com justiça. Em o nosso mundo, porque a maioria dos homens não pratica a lei de justiça, cada um usa de represálias. Essa pergunta 877, ela não é atualíssima na Terra que nós estamos vendo hoje? Esses conflitos que existem nas nações, nós estamos vendo isso. Então nós estamos aqui, não é porque nós somos tão diferentes, senão nós não estaríamos na Terra. É o que os Espíritos nos falam. Então nós temos que observar, para nós nos desarmar, para aprender a amar. De novo, nessa. Depois ele finaliza aqui dizendo: a vida social outorga direitos e impõe deveres recíprocos. Normalmente na Terra a gente vai até aqui. Direitos, né? Tem passeata para reivindicar direito disso, direito daquilo, e haja gente indo, né? Vai. Quando eu estudo essa questão, eu sempre reflito, porque aqui os Espíritos dizem: a vida social outorga direitos e impõe deveres recíprocos. Alguém já participou, ouviu uma passeata para o cumprimento dos deveres? Vale a pena refletir. Realidade ou ilusão? Porque isso fala de nós espíritos. Pode o homem, por sua vontade e pelos seus atos, evitar acontecimentos que deveriam realizar-se vice-versa? A nossa importância na Terra, todos nós podemos, porque o nosso, como os Espíritos dizem, para fazer o bem, como é do seu dever único objetivo na vida. O dever único objetivo da vida é fazer o bem a nós e onde nós estamos. Então, para isso, temos que conhecer também a lei de Deus. O que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Aqui a gente vê a realidade e a ilusão. Essa questão 614 do Livro dos Espíritos é uma questão fundamental, ensinando nas nossas reflexões a desenvolver a grande virtude do discernimento. Aprender a discernir o que me convém, o que não me convém. O que, conforme a lei de Deus, eu estou desenvolvendo a minha realidade espiritual. O que deixa de ser, eu estou no mundo da ilusão. E para terminar, nós vamos para o final agora. Nós tínhamos preparado mais slides, mas concluímos a nossa fala ainda fazendo das palavras de Emmanuel as nossas, que ele ensina para todos nós. O amor que se refere ao Evangelho é antes a divina disposição de servir com alegria na execução da vontade do Pai em qualquer região onde permanecemos. Para sair da ilusão e para o caminho da realidade, essas são as palavras. Sejamos instrumentos da vida superior para o trabalho do bem com alegria em nossos corações. Exercitar nossos corações, nossas mentes, nos familiarizando com o conceito Senhor. O que tu queres que eu faça? Para que eu saia da ilusão de querer fazer o que eu quero e me chocando com a lei de Deus, o Criador, que está na minha própria consciência. Esse é o roteiro da felicidade. Esse é o roteiro para que nós vamos avançando com mais felicidade, mesmo aqui na Terra, no planeta de provas e expiações. Que Jesus, que é o nosso mestre e nosso guia, ajudando-nos a libertar das ilusões, nos direcionando para a vida real, continua abençoando a todos nós, hoje e sempre. Muita paz. Sim, senhor.